Olá, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula da terceira unidade da disciplina de legislação cooperativista, curso técnico em cooperativismo. Nós vamos falar nesta unidade sobre a estrutura das cooperativas, estatuto social, alteração, fiscalização e controle das cooperativas. Vamos iniciar falando sobre os requisitos para a formação de uma cooperativa. Bom, isso é uma sociedade de pessoas, né? Então, primordialmente, há uma necessidade de uma vontade de um grupo de pessoas de efetivamente constituir essa cooperativa, né? No número mínimo de 7 para as cooperativas de trabalho e no mínimo de 20 para os demais ramos, certo? Então, e deve haver uma deliberação de uma Assembleia Geral com registro em ata, né? Ou instrumento público, né? O ato constitutivo da cooperativa, de acordo com a Lei 5764, ela tem que expressamente declarar o nome da entidade, né, a sede onde funciona e qual o seu objeto, né, social. O nome, a qualificação, né, dos fundadores que assinaram, né, e o valor da cota-parte de cada um, quanto é que cada um tem de cota da sociedade, né? E os eleitos para fazer a administração e a fiscalização, né? O Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. E também na ata deve constar a aprovação do Estatuto da Sociedade. Ora, a Lei 5764, ela fala que há a necessidade de uma autorização de funcionamento. Porém, a gente precisa ler a lei de acordo com a Constituição. Então, a lei de 71, a Constituição de 88. Então, a Constituição de 88 diz que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, né? Vedada a de caráter parlamentar. Está no artigo 5º, né? Inciso 17 aí da Constituição Federal. As únicas que precisam necessariamente de uma autorização de funcionamento são as cooperativas de crédito, né? As que estão regulamentadas pelo Banco Central. Porque aí elas tem toda uma especificidade em relação à questão do sistema financeiro. Depois, os documentos têm que ser arquivados na junta comercial, certo? No momento que for feita a publicação desse arquivamento na junta comercial, a cooperativa começa a ter personalidade jurídica e pode começar a funcionar. E o Estatuto Social é um dos elementos mais importantes, né, da cooperativa. Esse é o contrato, é o instrumento de contrato onde tem todas as regras, né, que estrutura a cooperativa do ponto de vista disciplinar e do ponto de vista administrativo. Constam direitos, deveres, quais são, né, os direitos e deveres dos sócios e dos membros da diretoria. A atividade de cada um, como é que será feita a estrutura dos fundos obrigatórios, divisão de sobra de capital social, certo? E o número mínimo de associados e outros detalhes administrativos. O Estatuto Social deve apontar como elemento obrigatório, de acordo com a lei, né, a denominação da cooperativa, né, a sua sede, o prazo de duração, determinado ou indeterminado, se for determinado, tem que ter a definição, a área de ação, objeto da sociedade, né, a fixação do exercício social e quando será feito o levantamento do balanço geral, que geralmente é feito no final do ano de 31. Né. Os direitos e deveres dos associados, né, suas responsabilidades, formas de admissão, demissão, eliminação e exclusão, o capital mínimo, né, o valor da cota-parte, né, que será subscrito por qualquer dos associados e a forma como será essa integralização. E também as penalidades, né, para a retirada do associado. O Estatuto Social deve também apresentar qual a forma de devolução das sobras do capital aos associados ou o rateio das perdas, né, também, né, que será distribuído isso entre os associados. O modo de administração, de fiscalização, né, quais são os órgãos, né, quem é que é representativo e passivamente a cooperativa em juízo, na justiça, né, e como é que se dá o processo de substituição dos administradores e dos conselhos fiscais. O Estatuto também ele deve apontar as formalidades para a convocação da Assembleia Geral, né, e qual é a maioria requerida para a instalação, os casos em que se dará a dissolução voluntária da sociedade, né, o modo e a forma, né, de alienação ou
oneração da ação em garantia dos bens imóveis da cooperativa, a reforma do estatuto e o número mínimo de associados, certo? Sobre o capital social, é importante a gente apontar que ele é subdividido em cotas partes. E o valor de uma cota parte não pode ser superior ao valor do salário mínimo, né? do salário mínimo do país. E nenhum dos associados pode ter mais de 1/3 das cotas, né? Com exceção da questão das cooperativas, né? Financeiras, né? Cooperativa de crédito, né? E também em relação às pessoas de direito público que possam participar das cooperativas de eletrificação, irrigação ou telecomunicações. Em relação à questão do capital social, uma questão muito importante é que não importa quanto você terá de cotas. Na hora de votar, um cooperado é igual a um voto, né? Então, é proibido também expressamente as cooperativas distribuir lucro, né? Qualquer espécie de benefício em função das cotas partes, né? Na prática, o benefício financeiro associado se dá com essa valorização financeira, né, do capital que ele integralizou, né? Existe uma previsão legal de remuneração de no máximo 12%, e essa remuneração anual ela é aferida após a apuração de sobras, né, no balanço. Tá? Então também é prevista também quando a substituição de capital for proporcional ao movimento econômico de cada associado, o estatuto deve prever qual é a revisão periódica, né, para ajustar suas condições. O capital social ele pode ser pago também, o pagamento das cotas partes pode ser pago de forma de prestações periódicas, não precisa ser à vista, né? Além disso, o capital social, as cotas partes, né, que representam a parte do capital social, podem ser transferidas a terceiros, né, a outros cooperados, mediante o registro no livro de matrícula, onde há a assinatura do cedente, do cessionário e do responsável pela cooperativa, né? A integralização de capital e o aumento do capital da cooperativa também pode ser feito mediante bens, né? Não há necessidade de ser recurso financeiro, mas pode ser bem. Um bem move imóvel, mas isso tem que ser avaliado previamente e homologado pela Assembleia Geral. Isso não se aplica às cooperativas de crédito, às cooperativas mistas de cessão de crédito, concessão de crédito rural, por exemplo, e às habitacionais, que têm uma legislação específica. As cooperativas elas são obrigadas, de acordo com a lei, a constituir um fundo de reserva para a segurança, né, para reparar as perdas, no mínimo de 10% das sobras líquidas do exercício, né, do anual, e um fundo de assistência técnica, educacional e social destinado à prestação de assistência aos associados e aos familiares, de acordo com o previsto no Estatuto, né, e 5% das sobras líquidas. Então, é no final da apuração, né, do exercício que vai se verificar esse valor desses fundos. Quais são os direitos e deveres dos sócios? Aí nós vamos, né, para a letra da lei, o artigo 29. Né? Então, o ingresso da cooperativa é livre, né, a todos aqueles que queiram utilizar os serviços prestados pela cooperativa, né, e que vão aderir aos valores e aos preceitos da cooperativa. Então, o estatuto pode restringir, né, a admissão de associados às pessoas que exercem determinada atividade ou determinada profissão, né. No caso das cooperativas de pescas, podem ingressar, né, e também nas de produtores rurais, pessoas jurídicas que pratiquem as mesmas atividades das pessoas físicas associadas. Nas cooperativas de eletrificação, irrigação e telecomunicação, também poderão ingressar pessoas jurídicas que se localizam na área dessas operações. Não podem ingressar na cooperativa os empresários que atuem no mesmo campo da sociedade, porque na verdade aí tem um conflito de interesse. E o associado que começar a ter, ele pode ser empregado na cooperativa, porém ele perde o direito de votar e ser votado, certo? Para algum órgão, né, de conselho de administração, conselho fiscal, até que sejam aprovadas as contas, né, do exercício da administração em que ele deixou o emprego. E ele só pode ser demitido se for a seu próprio pedido.
Nós temos aqui em relação à exclusão dos sócios, né? O artigo 35 da Lei 5764, ela diz quando o sócio será excluído, né? Quando acabar de extinguir a pessoa jurídica, a cooperativa, quando houver a sua morte do associado, por incapacidade civil, né? Ele deixa de exercer seus direitos, né? E quando ele deixar de atender os requisitos do estatuto, né? Para permanência na cooperativa. A cooperativa ela não pode remunerar aquela pessoa que vai agenciar associados. Isso não existe, né? Nem pode cobrar ágio ou prêmios pela entrada de novos associados, tá? E também não pode estabelecer restrições ao livre exercício de direitos sociais dos seus sócios. Entretanto, é possível excluir um sócio, um associado da cooperativa, em razão de uma infração à lei ou estatuto, né? E isso tem que ser registrado no livro de matrícula, né? Com os motivos que determinaram essa exclusão. Com prazo de 30 dias para a cooperativa comunicar ao interessado. É claro que ele vai ter o direito de defesa, pode ter direito de recurso e tal, mas tem que ser obedecido um rito, tá? Em relação à responsabilidade dos sócios, né? Toda pessoa que ingressa na cooperativa, ele passa a ser sujeito de direitos e deveres em relação à sociedade, tá? Então, a responsabilidade do sócio perante terceiros por conta de compromissos da cooperativa perdura para quem saiu da cooperativa, né? Até quando for aprovado as contas do exercício. Então, ele deixou a cooperativa no ano de 2020. Né? Então, a sua responsabilidade perante terceiros, né, perdura até o final da prestação de contas de 2020, que vai ocorrer provavelmente em 2021. Então, as sociedades cooperativas ela tem responsabilidade limitada quanto à responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade, se limitando ao valor do capital que foi subscrito pelo sócio, certo? E as sociedades cooperativas serão de responsabilidade ilimitada, né, quando a responsabilidade do associado, né, pelos compromissos da sociedade for solidária, né? Isso vai depender do que estiver previsto no estatuto, né? Agora, a responsabilidade do sócio só pode se dar após a apurada, né, a responsabilidade da cooperativa. Primeiro é a cooperativa que é chamada, né? É o capital da cooperativa. Se isso não for suficiente, aí sim é chamado o sócio, né, na medida do capital que ele integralizou. Os administradores, né, também é evidente, eles têm as suas responsabilidades. Eles são os administradores eleitos ou aqueles que foram contratados não serão responsáveis pessoalmente, né, pelas obrigações da sociedade, da cooperativa, né? Mas irão responder solidariamente junto com a cooperativa, né, pelos prejuízos que forem resultantes dos seus atos, se eles procederem, né, com a culpa ou o dolo, né, com a intenção, certo? Ou com negligência ou imperícia. E a sociedade irá responder também, né, junto com esse administrador, se ela deu aval, né? A Assembleia deu aval, então quem vai responder é a cooperativa, também junto com o administrador, por atos danosos contra a sociedade. Vamos ver aqui sobre os membros da administração e do Conselho Fiscal, né? No caso de uma liquidação da cooperativa, né, eles vão responder, se vão se equiparar aos administradores das sociedades anônimas, aos SA, para efeito de responsabilidade criminal. E a cooperativa, é claro, se houver um dano praticado
pelo administrador, certo? A cooperativa pode entrar com uma ação, né, contra os administradores, né, para que possa ser promovida a sua responsabilidade civil, certo? E aí, esses administradores irão responder também pelos prejuízos que eles causarem à cooperativa. Então, é importante ver a questão da responsabilidade, né, civil da cooperativa em caso de prejuízo, porque assim, se a cooperativa não tiver capital suficiente para poder efetuar o pagamento, né, isso se dará pode se dar mediante o quê? Um rateio proporcional, né, aos associados, de acordo com uma proporção direta ao que eles estão fruindo de seus serviços. Tá? Além disso, o artigo 89 da Lei de Cooperativa prevê que os prejuízos, né, verificados no decorrer do exercício serão cobertos por um fundo proveniente do fundo de reserva. Né? E, se for suficiente, será feito mediante rateio, como nós falamos. Né? Quais são os órgãos, né, a estrutura da cooperativa? Nós temos aí o órgão supremo, que é o órgão das Assembleias Gerais, né, que tem poderes para deliberar sobre os negócios da cooperativa, né, tomar decisões, resoluções que achar conveniente. Né, e as decisões da Assembleia irão vincular todos os associados, não só apenas os que participaram. Né. As Assembleias Gerais devem ser convocadas com um mínimo de 10 dias de antecedência, primeira convocação, né, mediante edital, mediante publicação de jornal, mediante comunicação associados. Né, e a convocação será feita pelo presidente ou por qualquer dos órgãos da administração, pelo Conselho Fiscal. E se houver uma solicitação e isso não for, os associados fizer a solicitação, não houver Assembleia Geral, 1/5 dos associados pode poder fazer a convocação. Né? E as deliberações nas Assembleias Gerais serão tomadas por maioria simples de votos dos associados presentes com direito de voto. O quórum de instalação da Assembleia é de 2/3 do número de associados em primeira convocação, metade mais um dos associados em segunda convocação e o mínimo de 10 associados na terceira convocação. Certo? Isso aí tem as ressalvas, as exceções, como o caso das cooperativas centrais, das federações. Bom, havendo algum problema na convocação da Assembleia, certo? Não foram respeitados a forma legal, certo? Os associados podem ingressar com uma ação para anular aquela Assembleia em até 4 anos, né? Se houver erro, fraude ou simulação, né? Se for contra a lei ou contra o estatuto. Né? Então, a partir da data da realização da Assembleia, há um prazo de 4 anos para a anulação dessas decisões, né? Sob pena de acontecer o que nós chamamos de prescrição. A Assembleia Geral Ordinária ela deve ser realizada todo ano, nos 3 primeiros meses, né, após o término desse social. Né, e deve deliberar sobre os assuntos previstos no artigo 44 da Lei número 5764, Lei das Cooperativas, aí que está, né, que é a questão da prestação de contas do Conselho de Administração, acompanhado do Conselho Fiscal, compreendendo relatório de gestão, balanço demonstrativo de sobras. Né? Também sobre a questão da destinação das sobras apuradas, né, no ano, o rateio das perdas, né? E também a eleição dos componentes do órgão de administração, Conselho Fiscal, quando for o caso. E também a fixação do valor de honorários, se for o caso previsto, né, no Estatuto para os membros do Conselho de Administração. E outros assuntos também de interesse geral poderão ser decididos nessa Assembleia. Nós temos assembleias extraordinárias, que são convocadas por edital, quando houver necessidade para deliberar sobre qualquer assunto de interesse da sociedade, né? Sendo as decisões aprovadas por maioria qualificada, a voto de 2/3 dos associados. A Assembleia Geral Extraordinária é ela que tem competência somente ela, para
tratar sobre a reforma do estatuto, fusão, incorporação, desmembramento, mudança do objeto da sociedade, dissolução da sociedade, nomeação de liquidantes e contas do liquidante. Nós temos dois órgãos obrigatórios, né? Além da Assembleia, nós temos a diretoria ou conselho de administração e o conselho fiscal. Vocês sabem melhor do que eu, o conselho de administração é o responsável pela administração da cooperativa. E o conselho fiscal é o ato ordinário de fiscalização. Então, e as cooperativas, elas têm liberdade para contratar gerantes ou administradores que não integram o quadro de associados, né? Que pode ser pago o salário, e eles serão contratados de acordo com as regras trabalhistas, né? E em relação ao conselho fiscal, também é possível a utilização de assessoria técnica, profissionais contratados, peritos para auxiliar os cooperados que compõem o conselho fiscal, né? Então, quem integra o conselho de administração tem que ser eleito em assembleia com mandato de 4 anos. E a renovação deve ser feita no mínimo de 1/3 a cada período. Em relação ao conselho fiscal, 3 membros efetivos, 3 membros suplentes, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição de 1/3. Né? Além disso, outros órgãos podem ser criados, é claro, de acordo com o estatuto, né? Desde que seja necessária a administração, mas tem que ter a previsão do estatuto. Né? E o associado ele não pode exercer, evidentemente, cumulativamente, um cargo de administração e um cargo de fiscalização. Tá? Por fim, nós vamos falar sobre fusão e incorporação, né? Desmembramento e dissolução das cooperativas. Então, as cooperativas podem sofrer fusão ou incorporação. Né? Na fusão existe a extinção das cooperativas, elas vão se unir e dar origem a uma nova. Na incorporação, uma sociedade cooperativa absorve o patrimônio, né? Recebe seus associados, assume direitos e deveres, né? Da outra cooperativa. Então, isso deve ser deliberado por uma comissão mista das cooperativas interessadas e aprovado um relatório para a construção de nova sociedade. Né? Isso vai para uma Assembleia Geral conjunta das duas cooperativas. Né? Aprovados, serão arquivados na Junta Comercial para que surja uma nova personalidade jurídica. O desmembramento é quando uma cooperativa resolve se desmembrar em várias para atender os interesses dos associados. Né? Isso pode ser constituído por uma cooperativa central e uma federação de cooperativas. Né? Havendo desmembramento, a Assembleia Geral irá designar uma comissão para estudar as providências necessárias para ser efetivado o desmembramento. As cooperativas também vão se dissolver, né? De acordo com o que está previsto no artigo 63 da Lei das Cooperativas. Né? Quando a Assembleia Geral deliberar, né? Desde que haja o quórum, né? Aquele quórum qualificado. E eles não se disponham a assegurar a sua continuidade. Se a cooperativa for um prazo determinado, se tiver acabado o prazo previsto, né, no estatuto, ela tem que ser dissolvida. Né? Os objetivos foram definidos, né, ela foi constituída por um objetivo definido, por um prazo definido. Se acabou, já foi atingido o objetivo, então ela tem que ser dissolvida. Se houve uma alteração na forma jurídica, né, houve uma redução do número de associados ou do capital social, certo? E passaram-se 6 meses e não foi restabelecido nem o capital social e nem o quantitativo mínimo de associados. Né? Pelo cancelamento da autorização, só se for no caso a autorização no caso de cooperativa de crédito. Né? E quando houver paralisação das atividades da cooperativa, mais de 120 dias. Ora, se os associados não deliberarem voluntariamente num desses casos, né, o conselho de administração ela pode ser solicitada judicialmente por qualquer um dos sócios. Né? E aí, se for deliberado pela Assembleia, vai ser nomeado liquidante, né, ou mais de um liquidante, e o Conselho Fiscal de 3 membros para proceder à liquidação. Não necessariamente quem já era. Né? Na verdade, vão ser liquidantes que vão usar sempre nos seus documentos o quê? Uma cooperativa em liquidação. Né? Então, esses liquidantes terão todos os poderes normais de administração,
e poderão praticar todos os atos e operações necessárias, né, à redação do ativo e o pagamento do passivo. Essas regras não se aplicam à liquidação das cooperativas de crédito, né, e à cessão de crédito de cooperativas agrícolas mistas, porque elas têm uma legislação específica, né, que passa pela fiscalização do Banco Central. Falando de fiscalização, né, então aqui a fiscalização e o controle das sociedades cooperativas é previsto no artigo 9.2 da Lei das Cooperativas. Né. As de crédito, tudo que se referir a crédito, crédito agrícola ou crédito não agrícola, elas são submetidas à fiscalização do Banco Central. As de habitação vão ser fiscalizadas pelo Banco Nacional de Habitação. Né. Aí, o antigo BNH, que na verdade hoje é repassado para a Caixa Econômica. E as demais pelo Instituto Nacional de Coordenação Regrada, o INCRA. Né. Então, os órgãos fiscalizadores podem fazer uma intervenção na cooperativa de acordo com o previsto no artigo 93 da Lei das Cooperativas. Né. Se houver uma violação de forma repetitiva das disposições legais, né, se houver uma ameaça, uma iminência de uma insolvência, né, uma bancarrota em virtude da má administração da cooperativa, né, e quando um associado exercer de forma cumulativa e ilegal um cargo de administração e um cargo de fiscalização. Né. E esse processo de intervenção das cooperativas poderá ser promovido, né, pelo órgão, esse é um desses órgãos aqui, né, ou o banco responsável pela questão da habitação, pelo Banco Central e pelo INCRA. Bom, gente, essa unidade 3, né, está previsto, vocês podem estudar na página 59 a página 79 da nossa apostila. Okay? Façam as leituras complementares, participe dos nossos fóruns de discussão e coloquem as suas dúvidas. Um grande abraço.